Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a segunda revolução industrial e seus impactos, né, políticos, econômicos e sociais. Na Europa, Estados Unidos, China, né, durante ali a segunda metade do século XIX, eles passaram por um processo que foi a segunda revolução industrial, né, que trouxe diversas transformações ali em matéria de tecnologias, né, como a eletricidade, né, hidrelétricas, né, grandes conglomerados financeiros, combustíveis fósseis, né, carro, motorizados, né, o rádio, telégrafos e uma série de tecnologias aí que foram sendo introduzidas, né, que fez com que essas indústrias passassem a produzir muito mais do que vinham produzindo antes, né? Introduziu-se também a linha de montagem, né? E claro que a gente sabe quando um país produz muito, ele precisa de mais consumidores, senão ele vai produzir, não vai vender tudo e vai acabar ficando no prejuízo, né? Se a gente olhar aqui essa pequena tabela, principalmente de 1860 e 1913, que é o período ali da segunda revolução industrial, a gente vai ver que países como a Alemanha, que em 1860 ainda não estava industrializado, né? Que a industrialização per capita em 1860 era de 15, né? Em 1913, já unificada, a Alemanha se unificou em 1871, saltou para 85, né? Se a gente pegar a Bélgica, né, que foi um país que cometeu muitas atrocidades lá no Congo, né, na África, em 1860, 28, né, industrialização per capita por pessoa, em 1913, 88, isso. Se a gente pegar Estados Unidos, 21, 1860, 126 em 1913, uma indústria gigantesca. Se a gente pega Inglaterra, o Reino Unido, né, 64 em 60 e 115 em 1913. Se a gente pega a França, também, né, 20, 60, 59 em 1913. Né? E temos outros países também, como o Japão, né, 7, 60, 20, 1913. A Rússia, 8, 60, 20, 1913, né? Mas dá pra gente ter um parâmetro aqui, deixa eu só pegar a Itália também, que se unificou em 1871, igual à Alemanha. 10 em 1860 e 26 em 1913. Então, tínhamos muitos países aí industrializados, né? Principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França, né? A própria Bélgica, Alemanha, né? E o Reino Unido. E claro que existia uma competição, tanto por matéria-prima, como também por mercados consumidores, né? Porque se você produz, logicamente você vai querer vender. E aí que se inicia o que a gente conhece na história como partilha da África, mas também da Ásia e do Oriente Médio, né? Cada nação europeia, né? Estados Unidos também ficou com alguns territórios em outras partes do mundo, mas tratando especificamente da África, houve uma partilha, né? Se a gente pegar essa parte laranja aqui, mais escuro, ficou com a França. A França colonizou todo esse território. A Alemanha, por ter se unificado mais tardiamente, ficou com menos territórios. Esse verde mais escuro aqui, na Namíbia, no Burundi e no Camarões, são territórios que foram colonizados pela Alemanha. A Inglaterra, esse amarelo meio esverdeado assim, que vai aqui desde o sul da África, vai subindo até o norte, até o nordeste, né? Norte e nordeste da África, foram territórios que foram colonizados pela Inglaterra. Esse, cor de laranja, Ruanda, República Democrática do Congo foi colonizado pela Bélgica. Então, cada nação europeia ficou, e temos também a Bélgica, a Etiópia, que não foi colonizada por nenhum país, né? A Somália pela Itália, né? Somália e a Líbia pela Itália. Então, cada uma ficou com a parte do território africano, né?
Vale lembrar que a Inglaterra também conseguiu territórios onde hoje fica a Índia, né? A qualidade não está muito boa, mas a Inglaterra ela ficou também com territórios. Esse aqui acho que ficou melhor. Esses territórios aqui, Paquistão, Índia, Burma, né, eram territórios colonizados pela Inglaterra, né? Esses em verde, deixa eu ver, a França. Esses em verde aqui, onde hoje é o Vietnã, ficou com a Inglaterra, com a França, melhor dizendo, né? E esse aqui, da Coreia, né, ficou com o Japão e por aí vai. Então, as nações industrializadas, eles tinham qual intenção? Colonizar esses territórios, né, para conseguir matéria-prima para suas indústrias, combustível, borracha, né, e também garantir, claro, né, consumidores, porque se eu ocupo um território, eu garanto que os consumidores desse território vão ser os meus compradores. Então, só que para você justificar algo como isso, em pleno século XIX, você tinha que ter alguns argumentos, por mais injustificáveis que fosse, você tinha que dar uma justificativa perante a sua população, né? Vale dizer que a Europa e o mundo já tinha passado pelo iluminismo, né? Existia já ideias da autodeterminação dos povos, ou seja, o povo tem o direito de decidir o seu destino. Se ele quer ser independente, ele pode ser independente, né? Existiam ideias contra a escravidão, contra a colonização, tudo advindo ali do iluminismo, né? Mas a economia, né, a necessidade de consumidores, de matéria-prima e de se obter lucros, né, cada vez maiores, fez com que se criassem justificativas. E uma forma sempre utilizada ali no século XIX foi a utilização de charges, né, em revistas e jornais. Aqui nós temos uma charge ali do final do século XIX que mostra dois personagens, o tio Sam representando os Estados Unidos e um outro personagem aqui, né, que me foge o nome dele agora, mas é representando a Inglaterra, né? Vocês podem ver que ambos estão subindo uma montanha tortuosa, cada montanha dessa, cada pedra tem um termo: ignorância, opressão, barbarismo, esse eu não sei o que significa, brutalidade, superstição, né, escravidão, né? Ou seja, todos termos aí utilizados para dizer que esses povos que eles estavam carregando nas costas eram povos selvagens, que precisavam ser civilizados. Aqui nós temos cubanos, temos africanos, temos chineses, indianos. Vale dizer que a Índia era um território que gerava muitos lucros para a Inglaterra, né? Uma colônia. Então, eles estão levando nessa charge esses povos até o cume aqui da montanha, que seria a civilização, né? Então, seria, como era utilizado o termo na época, o fardo do homem branco, levar os outros povos até a civilização. Então, eles justificavam essa nova colonização dos territórios africanos, asiáticos, do Oriente Médio, como se fosse uma missão do europeu, do branco, né, de levar esses povos bárbaros, né, nos dizeres deles, né, até a civilização. Então temos algumas outras charges, como essa aqui que mostra o tio Sam como um professor, né, educando alunos do Havaí, Porto Rico, Cuba, né, Filipinas, como se fosse uma missão civilizadora, ocupar esses territórios mesmo contra a vontade desses povos, mas por um bem que seria maior, que seria civilizá-los, né? Aqui temos um índio, né, de forma bem satírica, né, pejorativa, lendo um livro de ponta cabeça. Temos um chinês na porta, né, aqui. Temos um preto, né, limpando as janelas e olhando admirado para a aula do professor. E temos alguns europeus, né, pessoas brancas aqui atrás, né, sendo retratadas como pessoas equilibradas, civilizadas, né. Então, tudo fazia parte de uma doutrinação. Aqui temos uma outra charge que representa o progresso, né, com essa estrela na testa. Nas suas vestes aqui vemos
telégrafos, postes de eletricidade. Está escrito aqui atrás, nessa capa vermelha, civilização, né? E ela está cortando, né, com uma tesoura, escrito progresso, né? Século, acho que é 19, né? Aqui, cortando cortando o cabelo aqui, né? A trança, que era uma representação cultural muito forte dos chineses da época, né? Dizendo que era necessário, né, impor a cultura europeia superior sobre a cultura dos chineses, né? Na visão dos europeus ali dos Estados Unidos, né? Então, temos também aqui uma outra charge que mostra novamente o Tio Sam armado, né, com canhão e com uma série de coisas aqui no seu carro que simboliza o progresso, né? Poste elétrico, trens elétricos, né? No carro está escrito progresso. Temos uma luz aqui que ilumina a obscuridade e o atraso na visão deles do chinês com seu dragão, né? Lutando com uma espada ainda, e sangue, né, na espada. E tem escrito aqui, o chinês carrega a bandeira escrito 400 milhões de bárbaros, né? Então, dizendo que era uma necessidade, que se fosse o caso de se utilizar a força para se levar esse progresso até a China, né? Claro que isso foi usado como uma forma de se justificar, né, o neocolonialismo e a exploração desses territórios. Beleza? Tudo por uma razão econômica, né? Uma razão interesse econômico, né? Já que você estava produzindo muito, para não ter prejuízo, você precisa garantir a ocupação desses territórios, para garantir a matéria-prima e também os consumidores para comprar os seus produtos. Beleza?